Lombriga, solitária, giardia, amarelão, são nomes popularmente dados a alguns parasitas intestinais, os quais podem trazer consequências graves para você que quer ganhar peso, ou até mesmo ser o motivo pelo qual você não esteja ganhando peso. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses parasitas intestinais, fica ligado aqui no vídeo. Olá, eu sou o William, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Nutri Boa Forma. E no vídeo de hoje vamos aprender um pouco mais sobre os parasitas intestinais. Há algum tempo atrás, as parasitoses intestinais eram mais frequentes, por conta da falta de saneamento básico, enfim, que acarretava uma falta de higiene, a qual, por consequência, aumentava o índice de parasitoses intestinais. E hoje em dia é mais comum a gente encontrar em crianças, a qual não tem uma noção ainda de higiene, que acaba levando mais a mão na boca, enfim, tendo uma falta de higiene maior que aumenta as chances de desenvolver essas parasitoses intestinais. Mas mesmo assim, com o desenvolvimento do saneamento básico, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ainda considera que 1 a cada 4 pessoas em todo o mundo possui algum tipo de parasitose intestinal. Essas parasitoses podem trazer consequências muito graves, principalmente para as crianças, causando um déficit no desenvolvimento tanto físico como cognitivo e também uma desnutrição muitas vezes grave e até mesmo levar à morte, dependendo da gravidade e da quantidade desses parasitas nessas crianças. E por que essas parasitoses estão relacionadas com a deficiência do desenvolvimento físico e cognitivo e a deficiência nutricional das crianças, ou seja, dos indivíduos, Porque esses parasitas, como o nome já diz, ele parasita num outro indivíduo, ou seja, ele usa dos nutrientes, da energia, enfim, ele usa do corpo desse outro indivíduo, que podemos chamar de hospedeiro, para sobreviver. Então ele utiliza da energia, dos nutrientes que esse indivíduo consome para poder sobreviver. Então, no nosso caso, esses parasitas intestinais, eles se localizam no intestino em sua maioria, Tem alguns que acabam migrando para outros órgãos, mas falando especificamente do intestino, como no intestino é onde a gente absorve a maioria dos nossos nutrientes, como glicose, as proteínas, os lipídios e as vitaminas também, em sua maioria são absorvidas no intestino, onde esses parasitas estão localizados, eles acabam não deixando o corpo absorver esses nutrientes e utilizam para si, para sobreviver. Em alguns casos, eles acabam sugando a energia através do sangue também, enfim. Existem várias formas deles estar retirando essa energia do nosso corpo e utilizando para eles mesmos. E quais são esses parasitas intestinais? Eu vou citar aqui os mais comuns, mas existem inúmeros parasitas, tanto intestinais como outros parasitas, mas no nosso caso vamos falar de alguns específicos, os mais comuns, que a gente acaba encontrando no nosso dia a dia. Então, a amebíase, ela é causada por um parasita chamado Entamoeba histolytica. Esse parasita, ele se localiza no nosso intestino e muitas vezes ele acaba sugando o sangue no nosso intestino, causando diarreia com sangue. Isso vai levar ao indivíduo a desenvolver uma anemia muito grave. Ele pode estar migrando também para outros órgãos, como o pulmão, às vezes pode estar indo para o cérebro, para o fígado e causando outras doenças. A giardíase é causada pelo parasita chamado Giardia lamblia, a qual eles acabam cobrindo toda a parede intestinal e evitando assim a absorção dos nutrientes, que a gente absorve esses nutrientes através da parede intestinal. Então, como eles vão estar cobrindo toda essa parede intestinal, vai estar impedindo essa absorção dos nutrientes, fazendo com que você desenvolva uma deficiência nutricional, além da diarreia, perda de peso e anemia, que vai ser consequência dessa deficiência nutricional também. Ancilostomíase é causada pelo parasita chamado Ancylostoma duodenale, o famoso amarelão. É aquela doença que o Jeca Tatu tinha, Não sei se muitos de vocês lembram da historinha que contava do Jeca Tatu, que era um senhorzinho que não tinha vontade de fazer as coisas, era muito preguiçoso e vivia o dia todo dormindo, Porque essa doença acaba fazendo com que o indivíduo desenvolva uma anemia importante, Além de inflamações no intestino, enfim, outras complicações. Mas ela pode estar migrando também para o pulmão, onde vai estar causando outro tipo de doença. Enterobíase ou oxiuríase é uma doença causada pelo parasita chamado Enterobius vermicularis. Seu principal sintoma é a coceira na região anal, porque esses parasitas eles se localizam mais no final do intestino, mais perto do ânus, onde vai causar uma coceira maior na região, onde muitas vezes em mulheres pode estar causando uma infecção vaginal também, por ser muito próximo uma região da outra. Ascaridíase
é causada pelo parasita Ascaris lumbricoides, que é mais conhecido como a lombriga. Ela pode estar migrando também para outros órgãos, como por exemplo o pulmão, mas na sua maioria ela se localiza especialmente no intestino. Mede cerca de 15 a 40 centímetros. Ela também vai estar absorvendo esses nutrientes que vamos estar ingerindo, né? Ela acaba se reproduzindo muito rápido, muitas vezes desenvolvendo um número muito grande desses parasitas no nosso intestino, causando às vezes uma obstrução intestinal, onde a pessoa tem que ser levada ao médico às pressas e muitas vezes é realizado algum procedimento cirúrgico para retirar desses vermes do intestino. Os seus sintomas podem ser diarreia, náuseas, dor abdominal, muitas vezes acaba tendo a constipação intestinal também, porque depende da quantidade desses parasitas dentro do intestino, vão acabar trancando o canal do intestino, então causando assim também uma constipação intestinal. Enfim, o emagrecimento, a perda de peso e a anemia também são consequências dessa parasitose. E por último, a teníase, que é resultante da infecção do parasita chamado Taenia solium ou Taenia saginata. A Taenia solium, ela se hospeda no porco, o qual a gente vai estar consumindo a carne desse animal mal passada e vamos estar ingerindo esses ovos desses parasitas, que a gente pode chamar de cisticercos também. E a Taenia saginata é a Taenia que tem como hospedeiro intermediário o boi. Quando a gente acaba consumindo também a carne bovina mal passada, pode ser que ela contenha esses ovos e a gente acabe ingerindo e desenvolvendo essa parasitose chamada teníase. Então a teníase, como popularmente é chamada de solitária, ela realmente é solitária porque no intestino fica somente um parasita, que ela é hermafrodita, ou seja, ela consegue se autorreproduzir e ela consegue crescer também um tamanho muito grande, né? A Taenia solium, que tem como hospedeiro o porco, ela consegue desenvolver um tamanho de até mais ou menos 8 metros dentro do nosso intestino. Já a Taenia saginata tem como hospedeiro o animal bovino e ela consegue chegar no tamanho de até mais ou menos 12 metros. Mas existem relatos nos quais foi encontrado parasitas, tanto solium como saginata, ainda maiores, né? Então você pode imaginar o tamanho do estrago que esse parasita faz dentro do nosso intestino, né? Ele acaba ficando grudado, digamos assim, no nosso intestino, sugando todos os nossos nutrientes que acabamos absorvendo através da alimentação e causando assim uma anemia também muito intensa, além de causar outros sintomas como perca de peso e diarreia, às vezes constipação também, depende do tamanho desse parasita no nosso intestino. Esse parasita pode estar migrando para outros órgãos também em forma de cisticerco. Esses ovos que ele vai acabar se autofecundando, né, vão estar entrando na corrente sanguínea e muitas vezes migrando para o cérebro e outras partes do corpo também, mas principalmente para o cérebro, causando a neurocisticercose, que é uma doença muito grave, inclusive causa muitas convulsões. Tem indivíduo que às vezes tem que tomar muitos medicamentos, né, para tentar controlar essas convulsões, além de dor de cabeça muito forte. Então a transmissão desses parasitas intestinais se dá principalmente pela falta de higiene. Além da falta de higiene, pode ser também pela ingestão de carnes, tanto de origem suína como de origem bovina, mal passada. Mas, em sua maioria, ela está ligada intimamente com a falta de higiene. Por quê? O indivíduo que é hospedeiro desses parasitas, como por exemplo o ser humano, esses parasitas vão se reproduzir dentro do intestino e acabar produzindo muitos ovos, né, que posteriormente serão eclodidos, podemos dizer assim, que dá origem a novos parasitas. Muitos desses ovos acabam sendo expelidos através das nossas fezes ou em locais que há uma falta de higiene muito grande, né, onde pessoas às vezes defecam perto de rios ou às vezes no meio de terrenos baldios ou perto de algumas plantações, onde que pela falta de higiene de outros indivíduos que vão estar utilizando de banhos de rio, onde esse indivíduo às vezes defecou perto e acabou levando esses ovos para o rio, esse indivíduo acabou ingerindo às vezes a água desse rio, ou às vezes através de alimentos que foram irrigados com essa água também. Então por isso é importante ferver a água antes de tomar e também lavar bem os alimentos, né, antes de consumi-los, porque pode ser que eles venham a ter algum desses ovos e levar você a desenvolver alguma dessas parasitoses. Os sintomas, em sua maioria, são os que eu já comentei, né? Dor abdominal, náuseas, vômito, diarreia, às vezes constipação, perca de peso, anemia. São esses os sintomas mais comuns dos parasitas intestinais. Claro que o diagnóstico só pode ser feito por um médico, né? Se você tem dúvida ou sente algum desses sintomas, procure um médico, que ele vai estar
realizando alguns exames ou até mesmo um exame clínico mesmo para saber se você possui ou não algum tipo desses parasitas. Então, e o que fazer para evitar essa contaminação? Como eu falei anteriormente, o principal meio de transmissão é a falta de higiene. Então, lavar bem os alimentos, lavar bem as mãos antes de se alimentar, cozinhar ou assar bem os alimentos, ferver a água antes de consumi-la, não andar descalço, né? Porque um desses parasitas, o amarelão, ele acaba infiltrando pela pele dos seus pés e assim contaminando você. Então evite andar descalço também em áreas possivelmente contaminadas. Enfim, tudo se resume na falta de higiene, né? Se você tiver uma higiene adequada, vai ser muito difícil você desenvolver alguma dessas parasitoses. Então você que não consegue ganhar peso, tem uma dificuldade ou teve algum emagrecimento nos últimos tempos para cá e tem algum desses sintomas que eu acabei citando, é importante que você procure um médico para estar sendo avaliado de uma forma mais específica, né? O qual vai estar passando, se você tiver alguma dessas parasitoses, alguns medicamentos os quais vão estar ajudando você na prevenção e também no tratamento desses parasitas, né? Há alguns médicos que orientam que qualquer pessoa seria ideal elas tomarem esse medicamento antiparasitário 2 vezes ao ano, mas isso vai depender de médico para médico. Inclusive esses medicamentos são disponíveis de forma gratuita pelo SUS e existem também alguns comprados, mas enfim, se você tiver algum desses sintomas, procure seu médico que ele vai estar orientando de uma maneira melhor você, avaliando você de uma forma individual para ter um diagnóstico específico e, se por acaso for alguma parasitose, estar tratando. Mas a melhor forma de tratamento é a prevenção, ou seja, você prevenir para não desenvolver nenhuma dessas parasitoses. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, onde falamos um pouco sobre os parasitas, os quais podem sim levar você a ter uma perca de peso, ter uma deficiência nutricional. Então preste atenção nesses sintomas que eu citei e, se você tiver, realmente procure um médico. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e fica ligado nos próximos vídeos, onde terão mais dicas e novos assuntos relacionados ao ganho de peso. E também me siga no Instagram, que é @nutri.boaforma, onde lá eu vou estar postando outras dicas e tendo um relacionamento mais íntimo com vocês que estão assistindo meus vídeos.